E se a gente pudesse ler o manual de instruções completo da vida? Hoje vamos mergulhar numa tecnologia que está fazendo exatamente isso e que tá redefinindo a medicina e o jeito como a gente se entende. O nome dela, sequenciamento completo do genoma. Ok, vamos começar do começo. O que exatamente é um genoma? Pensa nele como o manual de instruções completo de um organismo. É todo o DNA, com cada uma das regras para construir e manter um ser vivo. Tudo está ali. Agora, imagina só poder ler esse manual de instruções biológico do início ao fim. Cada palavra, cada letrinha, cada pedaço do código que define quem somos. Essa é a promessa incrível da tecnologia que a gente vai desvendar hoje. Essa promessa toda tem nome: Sequenciamento Completo de Genoma, ou SCG, para facilitar. A ideia aqui não é olhar só para uma partezinha isolada do DNA, é capturar a imagem inteira, de uma vez só. É como ler, na íntegra, os 3 bilhões de pares de bases que formam o nosso código genético. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso, essa comparação aqui é fundamental. Outros testes, como o sequenciamento do exoma, olham só para as receitas do nosso corpo, as partes que codificam proteínas, que são mais ou menos 1 a 2% do total. A genotipagem de SNP é ainda mais focada, olhando para menos de 0,1%. O SG, por outro lado, dá a visão de quase 100%. É uma quantidade de informação milhares de vezes maior. A diferença é brutal. Mas claro, essa capacidade toda não apareceu do nada, né? Teve uma corrida científica incrível que nos trouxe até aqui. Vamos dar uma olhada em como essa história toda se desenrolou? Essa linha do tempo mostra a aceleração impressionante das descobertas. Olha só, tudo começou lá em 1976, com o genoma de um vírus. Em 95 a gente já pulou para uma bactéria. 3 anos depois, o primeiro animal. E aí, no ano 2000, um avanço gigantesco com a mosca das frutas e a primeira planta, até a gente chegar no primeiríssimo rascunho do genoma humano em 2001. A complexidade, como dá para ver, foi crescendo de um jeito exponencial. Só que a maior revolução, talvez, não tenha sido só decifrar o código, mas fazer isso ser acessível. A história do sequenciamento é também a história de uma queda de custos, assim, vertiginosa. Para começar, vamos olhar o ponto de partida. O projeto Genoma Humano original, aquele que nos deu o primeiro rascunho, custou a bagatela de 3 bilhões de dólares. É um esforço monumental, tanto na ciência quanto no dinheiro. Avançando um pouco no tempo, lá para 2009, a tecnologia já tinha evoluído tanto que uma empresa conseguia sequenciar um genoma por 48 mil dólares. Uma redução incrível, claro, mas ainda muito, muito longe de ser algo acessível para a maioria das pessoas. E foi aí que o jogo virou em torno disso aqui, a meta do genoma de $1.000. Esse número virou uma espécie de santo graal da indústria, sabe? Foi o objetivo que botou fogo na competição e impulsionou uma década de inovação. E o resultado? Bom, em 2019, uma empresa não só atingiu, como quebrou essa barreira de um jeito espetacular, oferecendo o sequenciamento completo por 599 dólares. Pensa só, o que antes custava bilhões, agora custava menos que um celular. Esse gráfico aqui deixa tudo muito claro. É impressionante. Pensa bem, de 100 milhões de dólares por genoma em 2001 para cerca de 1.500 em 2015. E o preço continuou caindo depois disso. É uma redução de custo que deixa a famosa lei de Moore da computação no chinelo. Ok, a gente já entendeu que a tecnologia ficou mais barata, ficou mais rápida. Mas a pergunta que realmente importa é: e daí? O que isso significa na prática para a medicina, para a saúde das pessoas? E o impacto disso é profundamente humano. Essa é a história real de um menino que passou por 100 cirurgias sem ter um diagnóstico. A resposta veio do sequenciamento completo do genoma, uma única e rara mutação num gene. Uma descoberta que resolveu um mistério médico e mudou completamente o curso da vida dele. E olha, não foi um caso isolado não. Os dados são muito claros. Um estudo feito com bebês gravemente doentes mostrou que o sequenciamento genômico chegou a um diagnóstico em 43% dos casos. Com os testes padrão, esse número era de só 10%. E o mais importante, o resultado mudou o tratamento em 31% das vezes, contra apenas 2% nos testes convencionais. E isso é impacto clínico na vida real. E as aplicações estão se expandindo numa velocidade maluca. A tecnologia permite fazer biópsia líquida para detectar câncer, ajuda a prever a resposta a remédios e virou uma ferramenta sem igual para diagnosticar doenças raras. Em grande escala, nos ajuda até a entender a base genética de doenças em populações inteiras. Mas é claro que um poder tão imenso de ler nosso próprio código genético traz junto umas responsabilidades e umas questões éticas igualmente profundas. Não tem como fugir disso. A questão central talvez seja essa:
Quem deveria ter acesso a uma informação tão íntima e poderosa? Seguradoras? Empregadores? Governos? A resposta, como se pode imaginar, não é nada simples. Os desafios são enormes. Existe o risco real de discriminação genética. A privacidade é uma preocupação gigante, porque é muito difícil deixar esses dados totalmente anônimos. E o impacto psicológico de descobrir um risco de uma doença que não tem cura. Além disso, a informação de uma pessoa revela dados sobre a família inteira, o que levanta dilemas super complexos, principalmente quando se fala de testar crianças. E no fim, a gente fica com essa reflexão. O nosso código genético está virando um livro aberto. O grande desafio para a nossa sociedade, agora, é garantir que, ao virar essas páginas, a gente faça isso com a sabedoria, a ética e a justiça que uma informação tão fundamental assim exige.